Medo, pânico, ansiedade, insegurança, nervosismo. São sensações que atingem muitas pessoas quando é necessário falar em público. E nós estamos nos referindo a conduzir uma reunião, vender uma ideia, apresentar um projeto ou simplesmente posicionar-se numa discussão. Afinal, a vida é uma série de apresentações. Agora, imagine se fosse para fazer uma palestra em um auditório lotado. Se você se identificou com alguma dessas situações, saiba que não está sozinho. Você tem a companhia de quase toda a humanidade, de taxistas a professores. Então, para eles é uma ética de convicção. O medo não desaparece. Eu estou fazendo esse trabalho há mais de 30 anos. Todos os dias eu sinto medo de falar. Eu tenho 8 professores na minha escola, todos têm medo de falar. Grandes artistas, pessoas que estão por aí no palco todos os dias, confesso que têm medo de falar. Sentir medo não é um problema, o que nós não podemos é deixar que o medo nos domine. Este drama não vem de hoje, não é uma característica do século XXI. Para se ter uma ideia, no final dos anos 90, o jornal inglês Sunday Times fez uma pesquisa para saber qual era o pior medo das pessoas. Adivinhe qual foi o resultado. Das 3.000 pessoas entrevistadas, 41% disseram ter medo de falar em público. 32% citaram medo de altura e 22% o medo de insetos. Nem o medo da morte bateu medo de falar em público, pois ficou em último lugar com 19% das respostas. É fato, a grande maioria das pessoas tem vontade de sumir quando sabe que precisa fazer uma apresentação. Tanto por desconhecer as técnicas de comunicação, quanto por não gostar da própria voz, ou porque não consegue se controlar, ou ainda porque tem problemas na fala. Uma grande parte das pessoas que buscam por ajuda geralmente procura o apoio de um fonoaudiólogo para melhorar a própria voz ou um professor de expressão verbal para aprender técnicas de apresentação. O Recorte foi atrás de especialistas que explicam como o trabalho deles podem ajudar as pessoas a contornarem o medo de falar em público. Os problemas mais comuns das pessoas que buscam esse trabalho diz respeito à voz e à articulação. Então, principalmente a voz, surgem queixas como: a minha voz é fraca, a minha voz é abafada, minha voz é muito fina, ou então a minha voz não passa credibilidade, não passa segurança quando eu falo. Espera, não vai não, eu tenho que falar com você. Eu queria falar com você agora. Não vai embora. Algumas pessoas, mesmo adultos, trocam letras, como se fala popularmente, então não produzem bem o som do R, do S, tem distorções na produção do som e eles sentem que isso, na hora de você representar uma empresa, de dar uma palestra, de ir para uma reunião, denigre, fala contra a imagem dele como um bom profissional.